E diabetes gestacional. Ela... Quando a mulher, às vezes a mulher não tem nenhum histórico enfim, nem da familiar, né, de diabetes e tal, e se vê nesse quadro de diabetes gestacional. Tem alguma coisa para se fazer para já prevenir desde o começo? Alguma preocupação que de repente já tenha que ter pensando nessa possibilidade? A gente pode olhar o histórico da própria mulher. Se ela, por exemplo, a gente não tinha um diagnóstico tão bom de diabetes na nossa geração, né? Então, mulheres de 30 anos, mais 35 mais, elas podem ter vindo de uma gestação com diabetes sem diagnóstico. Então, eu pergunto se a mulher sabe o peso que ela nasceu. E quando já nasceu com peso muito elevado, eu não tenho certeza de que foi um diabetes gestacional, mas talvez seja, e eu já olho com isso um pouco mais de cuidado. Então, eu vou olhar o peso dela quando ela nasceu, tem que olhar o IMC pré-gestacional, porque aí se ela está fora da faixa ideal de IMC, ela já tem um risco maior. Idade, e a idade é um ponto. Porque quem fica grávida antes dos 35? Entendeu? Hoje é a minoria. Hoje em dia é a minoria. É a minoria. E a gestação de 35 para cima, ela já é risco. Só isso já é. Isso pode ser um fator isolado. É injusto, mas é isso aí. Mas é isso, entendeu? Então, dizer que não tem fator é mais ou menos, porque a maioria das nossas mulheres estão engravidando depois de 35. A estatura também, mulher de baixa estatura tem um risco maior. Enfim, então a gente tem que olhar se tem algum fator de risco ali na história dela e se tem um fator de risco, se ela já teve uma gestação prévia com diabetes gestacional também. Então, se ela tem um fator de risco, eu já vou cuidar desde o início, eu já vou tratar ela como risco e eu vou fazer toda a prevenção. Tá. A prevenção é igual ao tratamento. É a mesma coisa. Então, eu vou falar do tratamento, mas ela serve para prevenção também. A gente é uma díade aqui, né? E isoladamente, eles até têm um benefício na prevenção e tratamento do diabetes gestacional, mas o resultado bom mesmo é quando você soma esses dois. Atividade física e uma alimentação adequada, dieta. Dieta com O que é essa dieta? Não é uma dieta low carb. Então, às vezes chega... Tem muito aquela coisa da dieta ser algo restritivo, né? Tipo, dieta, restrição... Pois é. E quando você fala de diabetes, as pessoas já ficam automaticamente... A gente viveu, talvez ainda viva, acho que saiu do boom, mas a gente viveu uma era de medo de carboidrato muito grande, sabe? Carboidrato era o inimigo, todos os males vinham. Acho que ainda é um pouco, acho que ainda né? É, né? Quando você conversa com uma pessoa, você fala assim, tô precisando emagrecer, eu tenho que cortar o carboidrato. Pois é. E aí, como a gente vem dessa era low carb, né, em que a low carb ganhou muito espaço, que as pessoas acham que o carboidrato é vilão, que é ruim, enfim. No momento que vem um diagnóstico do diabetes gestacional, a pessoa vai achar, às vezes não só a gestante, mas o profissional que está atendendo também, tem que tirar carboidrato. Não é isso. Não é isso. E, às vezes, tirar o carboidrato é um tiro no pé. Primeiro porque o bebê precisa desse carboidrato. Essa é a energia do bebê. Se você não está consumindo carboidrato de maneira adequada, você pode prejudicar a chegada de energia pro bebê. Uhum. E segundo, que se eu vou tirar o carboidrato, eu acabo aumentando muito gordura. A gordura saturada, em excesso, ela pode prejudicar o receptor de insulina. Então, ela pode ser um fator indireto para piorar na insulina, então tiro no pé. Eu tirei carboidrato fazendo uma dieta super restritiva, estou aumentando muito gordura saturada e eu pioro o controle glicêmico. Eu já vi isso acontecer. Você achou que está melhorando? Eu já vi isso acontecer. Já vi isso acontecer na prática. Da gestante chegar comigo com muito medo de comer carboidrato, o descontrole muito grande da glicemia e não estava consumindo carboidrato, mas estava consumindo muito gordura saturada. E às vezes é difícil desfazer isso na cabeça da pessoa. Muito difícil. Muito difícil. Você tá porque o pensamento se já tá difícil controlar sem carboidrato, eu vou comer, Imagina tá louca. se eu vou comer, ela tá maluca. Ela tá maluca, não vou comer, vai piorar. Difícil, muito difícil. Mas essa dieta não é low carb, ela é controlada em carboidrato. Então, eu dou uma reduzida, embora não seja o que a gente vê em recomendação. Os guidelines falam para manter o mesmo percentual de carboidrato, que é de 50 a 60. Eu não concordo muito, porque a minha prática me diz que o resultado é melhor quando eu dou uma leve... E aí é uma prática minha. É o meu resultado. Eu fui observando que quando eu coloco 40% de carboidrato... Mas olha só, eu saí de 50, 60 para 40. Uma dimensão pequena. Mas quando eu vou para 40% de carboidrato, se é uma boa qualidade de carboidrato, que aí eu tenho que preferir os alimentos... não carboidrato simples, né? Diminuir o consumo de açúcar... Sim. Preferir menos farinha branca, mais farinha integral, preferir fruta, porque já tem a fibra junto.
essa é uma dieta adequada. Então, eu vou fazer 40% de carboidrato, eu vou melhorar a qualidade desse carboidrato e eu vou distribuir. Isso é um ponto-chave. Eu tenho que distribuir esse carboidrato de maneira adequada ao longo do dia. Porque eu posso estar dentro dos 40%, com uma boa qualidade de carboidrato, mas eu estou fazendo uma concentração grande em uma única oferta. E isso acaba desregulando a pós-prandial, que é a glicemia após comer. A mulher que recebe diagnóstico de diabetes gestacional, ela vai ter que fazer um controle ao longo do dia, né, da glicemia capilar. E ela vai fazer 1 hora, a maioria, né? Depende, tem uns critérios, mas a maioria vai fazer 1 hora após café da manhã, 1 hora após almoço, jejum, 1 hora após o café da manhã, almoço e jantar. Tá. E aí, se eu dou uma concentração muito grande de carboidrato em uma mesma refeição, mesmo que eu esteja seguindo os outros critérios, eu acabo alterando a pós-prandial. Então, eu não tenho bom controle. Então, eu preciso distribuir esse carboidrato de maneira adequada ao longo do dia. Então, eu criei lá eu observei uma gramatura de carboidrato dentro de um conjunto e eu uso essa gramatura. Normalmente vai ficar ali em torno de 40 até no máximo 50 gramas de carboidrato por refeição. Eu evito chegar aos 50 gramas. Tá. Isso não quer dizer muito para quem não é nutricionista, mas é o meu controle. Então, eu tenho que fazer essa dieta e eu tenho que fazer atividade física. A soma dos dois é padrão ouro de tratamento de diabetes gestacional. A gente só entra com medicamento quando a mulher já tentou e não conseguiu esse manejo. E normalmente ela não consegue o manejo porque ela não está dando conta de seguir a recomendação da atividade física junto com a dieta. Porque se ela conseguir seguir, o manejo é bom. Ela, na maioria das vezes, vai conseguir controlar. Entendeu? E a atividade física tem um número, né? Tem uma quantidade. Você tem que fazer... São 30 minutos 5 vezes na semana ou 1 hora 3 vezes na semana. Então, é um nível de atividade física específico, né? Você faz 3 vezes 30 minutos... Tem que ter uma regularidade. Tem que ter uma regularidade, tem que ter um tempo específico, que é o que a gente sabe que é efetivo, exato. Mas esse é o tratamento e essa é a prevenção do diabetes gestacional. Agora, se essa mulher ela já é diabética... Se ela já é diabética, ela tem que entrar com insulina. Tá. Aí ela, porque não pode fazer... A gente não faz hipoglicemia anti-oral, né? Então, ela pode não estar tomando antes, ela tá fazendo controle com qualquer hipoglicemia anti-oral, mas aí, na hora que ela engravida, ela vai fazer a insulina. E controle, dieta, atividade física, tudo isso continua sendo importante, mas como ela já tinha diabetes, ela vai precisar controlar com insulina. E a alimentação dela, ela já vai seguir o que ela já seguia, né? Ela já vai tem que seguir um padrão de dieta que ela já deveria vir fazendo. É esse padrão de dieta que eu acabei de falar, tá, para prevenção e tratamento de diabetes gestacional. Tá. Ela vai ter que fazer a mesma dieta. E a diabetes gestacional, em que momento da gestação ela costuma ser diagnosticada? Ela pode ser diagnosticada em qualquer momento, porque a gente tem dois momentos, 2 formas de diagnosticar. Você pode ter em qualquer momento da gestação, primeiro, segundo, terceiro trimestre, qualquer momento, uma glicemia igual ou superior a 92, fecha diagnóstico, basta uma. Tá. A uma. Então, lá no primeiro trimestre, primeiro exame, 92 de glicemia, ela é diabética gestacional. Já tem um diagnóstico e ela vai seguir com esse diagnóstico até o final. Eu posso não alterar nenhuma glicemia de jejum no curso da gestação, e aí eu tenho que fazer o TOTG, que é a curva. Bem legal de fazer. Eu tô pra marcar. Minha médica semana passada falou agora, assim, né? Está liberada. Eu falei, tô liberada pra fazer. Que ótimo. Como eu tô feliz com isso. Nada agradável. É um exame muito legal. Pra quem não conhece, você faz um examezinho de sangue em jejum. Aí você toma uma garrafinha de um líquido bem gostoso. Muito gostoso, bem doce, que ele vai ficando melado na boca. E você não pode beber água. E aí você tem que esperar 1 hora, colher o exame de sangue novamente, esperar mais 1 hora e colher o exame de sangue pela 3ª vez. Isso quando você não acaba regurgitando e se você regurgitar o negócio, você tem que voltar e fazer você não pode fazer o exame naquele dia. Você tem que voltar outro dia e fazer tudo de novo. É ótimo. É muito legal de você fazer esse exame. E aí você tem que ficar lá 2 horas ou mais no laboratório quietinho, que você não pode dar um rolê na rua pra fazer hora, não pode. Você tem que ficar quietinha, não pode beber água e você tem que ficar lá. É ótimo, é bem legal de fazer. É muito legal. E tem que fazer. Só não faz se você já teve diagnóstico. Sim, eu perguntei pra minha médica assim, como a chance de eu não fazer esse exame? Ela, só se você tivesse um diagnóstico de diabetes gestacional anterior. Aí eu... Ou seja, você quer fazer esse exame. Aí eu falei, tá, então eu tenho que fazer mesmo. Então eu já estou liberada pra fazer, mas eu estou... Tem que fazer. Vou marcar. E aí, você pode ter uma outra forma de diagnosticar, porque às vezes a mulher ela não altera a de jejum, mas ela altera a tal da pós-prandial, né, que é depois de comer. Por isso que a gente ingere uma quantidade controlada de glicose, e aí a gente tem uma expectativa de glicemia após esse consumo controlado de glicose. E aí, se ela passar dessa glicemia, ela tem um diagnóstico de diabetes gestacional também. Então, tem as 2 formas de diagnosticar, em qualquer fase da gestação pode ter o diagnóstico.
Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!